Você já terminou um corte de cabelo e achou que ele poderia ter ficado melhor, que não ficou do jeito que você gostaria? Cara, eu já passei por isso mais que uma vez. E é por isso, nesse vídeo eu vou estar listando 5 pontos que você pode estar fazendo para isso acontecer. O quinto erro, eu tenho certeza que você comete, mas depois de hoje você não vai cometer mais. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e criador da formação Barbeiro Premium. Bora pro vídeo? Primeiro ponto é querer que o corte de cabelo do seu cliente fique exatamente igual da referência que ele te mostrou. Hoje em dia já é bem comum, principalmente jovens, trazer uma foto, talvez do Google ou do Instagram, algum vídeo, e te mostrar como referência para o corte de cabelo que ele quer. E aqui está um grande erro, porque às vezes você ainda não consegue identificar que o tipo de cabelo da referência é diferente do cabelo do cliente. Ou às vezes você até consegue ter essa noção, mas não sabe justificar. Você não consegue dizer para o cliente, explicar que o tipo de cabelo é diferente e tenta fazer o corte de cabelo como se fosse cabelos iguais. Então temos 2 pontos aqui. Primeiro, você não saber diferenciar os tipos de cabelo, e o segundo ponto é você saber que existe diferença e mesmo assim não ter uma coragem, não se sente confiante para explicar para o cliente que é tipo de cabelo diferente e não vai ficar exatamente igual. Aí o que acontece? Você faz o corte de cabelo, faz o seu melhor, mas está ali aquele tempo inteiro, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora tenso, porque sabe que não vai ficar exatamente igual, porque é tipo de cabelo diferente, e no final das contas talvez você não agrada o cliente e não agrada a você mesmo com o trabalho que você fez. Eu mesmo já cometi esses 2 erros lá no começo. O primeiro, por ignorância, por não buscar conhecimento e achar que o cabelo era tudo igual. E também, quando eu já entendia mais sobre os tipos de cabelo, eu não saber argumentar para o cliente, eu ter uma insegurança de explicar para o cliente que era o tipo de cabelo diferente e que não ia ficar exatamente igual. Antes de ir para o segundo ponto, já deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube recomendar para mais barbeiros e eles pararem de cometer o mesmo erro. Já aproveita para se inscrever se você ainda não foi inscrito e já ative esse sino das notificações, senão o YouTube não te entrega nada. E o segundo ponto é esperar que o seu degradê fique perfeito. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, nem todo degradê fica perfeito. Para te falar a verdade, para um degradê ficar perfeito, muito bom, excelente, é raridade. Porque está relacionado ao formato de crânio do seu cliente, está relacionado ao tipo de cabelo, está relacionado à densidade do cabelo do seu cliente, assim como a cor do couro cabeludo. Então são vários fatores que influenciam no degradê. Você começar o corte, você começar a fazer um degradê, um fade, esperando que você chegue no resultado de perfeição, muitas vezes vai fazer você ficar frustrado no final do corte. Já vou deixar uma dica bônus aqui dentro do ponto 2. Começa a treinar seu olhar para o que você vê na internet, porque muitas vezes tem pigmentação, às vezes bem suave, bem sutil, o cara soube trabalhar e você nem sabe. Aí você se compara sem saber que existe uma pigmentação ali. Sem aquela pigmentação pode ter certeza que não seria o mesmo corte. Tô dizendo que a pigmentação é algo ruim? Não. Tô falando para você treinar o seu olhar. Terceiro ponto é tentar fazer um corte rápido. Meu amigo, a pressa é inimiga da perfeição, principalmente se você está começando. Você quer ganhar atalho no começo, sendo que você nem acostumou a trabalhar com a máquina ainda, você nem está entendendo as medidas, a matemática do degradê, as medidas da alavanca, as medidas do pente. Então você vai se frustrar porque a pressa é inimiga da perfeição. Ah, Adri, mas eu trabalho em uma barbearia com o tempo. Aí é totalmente diferente. Você realmente tem que se adaptar, você tem que treinar para conseguir entregar um trabalho bom naquele tempo. Agora, se você está começando, cara, você primeiro precisa entender o que você está fazendo para fazer bem feito. Depois que você já entendeu, você já sabe o que você está fazendo, o porquê de cada coisa, aí sim você pode começar a colocar metas. Ah, vou fazer agora em 1 hora, agora em 50 minutos, agora em 45. Mas primeiro foca na qualidade, porque se você pular alguns degraus da escada, vou te falar, depois vai ser bem difícil você conseguir voltar para focar na qualidade. O quarto ponto é não escutar o que o seu cliente quer. Um bom atendimento não é falar muito, muitas das vezes é ouvir mais. E às vezes o cliente quer te explicar, ele quer tentar pelo menos te explicar
como ele gosta, como ele vai usar no dia a dia, e às vezes você nem dá essa opção dele falar. Às vezes você acha que sabe o que é melhor para ele e nem deixou ele dar a própria opinião sobre o cabelo dele. Tem algumas questões aqui que o movimento natural do cabelo já diz para você para onde que o cabelo vai naturalmente. Isso já te ajuda muito, porque você já vai entender sobre o cabelo do cliente e vai argumentar quando ele der a opinião dele. Até mesmo naqueles casos chatos que o cliente fala que o cabelo dele vai para um lado e se você vê que vai para o outro. Se você entende o movimento natural, você sabe argumentar, na maioria das vezes o cliente vai aceitar a sua sugestão e vai entender que você é uma autoridade no assunto. O quinto erro é você querer copiar os cortes de cabelo que você vê na internet. Esse é o caminho perfeito para você não ter um corte de cabelo bem feito. Seja no Instagram, seja uma aula do YouTube, se você assistir uma aula em que o professor te ensina a copiar o que ele está fazendo, ele só diz que você tem que fazer o que ele está fazendo porque ele é o professor, porque ele é a autoridade no assunto, com certeza, quando você fizer, quando você copiar e replicar no seu cliente, maioria das vezes, 99% das vezes, você vai se frustrar. Porque cada cliente é um cliente com o seu tipo de cabelo diferente, com formato de crânio diferente, com movimento natural diferente, densidade diferente e por aí vai. Só quando você começa a entender o movimento natural, o porquê de cada técnica, os fundamentos por trás de cada coisa que você faz, seja um mecha-mecha, seja na hora de fazer um degradê, seja num corte na tesoura, aí sim você começa a realmente poder criar. Você tem liberdade para quando o cliente sentar na sua cadeira, você olhar para o cabelo dele e ver o que é o melhor para ele. Infelizmente, na maioria dos cursos que a gente faz, a gente não aprende isso, a gente não aprende os fundamentos, você não aprende como segurar as ferramentas de forma correta. Você não aprende como identificar tipos de cabelo, sobre seguir movimento natural. Ninguém fala sobre isso. E ainda falando sobre os cortes da internet e copiar, cara, uma dica aqui, ó, de coração pra você. Não adianta, é clichê falar isso, mas não adianta. Não se compare. Não tem como você se comparar com nenhum outro profissional. Cara, pode ser o seu amigo da sua cidade, pode ser a referência que você acompanha, não tem como você se comparar. Você não sabe se o seu amigo, que talvez fez o mesmo curso que você, está se dedicando mais que você ou não. Não pode, não existe isso de querer se comparar. Você só pode se comparar com você mesmo. Se compara com você de ontem, com você do ano passado. Olha só o quanto você já evoluiu. Então seja grato pela sua evolução. E quer evoluir mais? Investe mais em conhecimento, tira mais tempo para treinar. Paga o preço, que aí você vai ver a evolução aparecer. Agora fala pra mim, quais desses 5 erros você estava cometendo? Comenta aqui. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Fui!